Vamos lá para mais um vídeo aqui da nossa série sobre como fazer a gestão ágil, como usar o ClickUp para gerir com base no framework Scrum. Ok? Framework de desenvolvimento ágil, enfim, isso aqui é adaptável não só para o Scrum, mas para qualquer metodologia ágil que você esteja usando. Eu vou trazer o Scrum, que é a que eu uso no meu dia a dia, beleza? Então vamos lá, galera. Seguinte, bem prático e rápido para a gente começar o nosso assunto, tá bem? Então, a aula de hoje é explicando como você vai usar as visualizações e os campos do ClickUp. Então, as visualizações são essas visualizações aqui, tá? Como você vai usar essas visualizações e como você vai usar esses campos aqui dentro do ClickUp. Ele fornece vários campos e eu vejo muita gente com dificuldade de saber o que vai visualizar aqui dentro, como vai visualizar, o que é importante, o que não é, o que deve fazer, o que não deve, o que deve ter de informação. Eu não tenho dúvida que se você já tentou gerir de alguma forma algum projeto, você visualizou com dificuldade aqui, muitas informações, às vezes poucas informações, enfim. Eu vou estar resolvendo aqui, ajudando você a resolver esses problemas hoje. E aí eu vou estar explicando a dinâmica de como funciona isso aqui, essa ideia aqui no ClickUp, ok? Então vamos lá. O que é que eu preciso explicar para você antes de partir para cá? Primeiro de tudo é que eu não vou explicar aqui, o objetivo dessa aula não é explicar para você como funciona, como cadastrar cada um desses campos. O objetivo aqui é você entender como trazer isso para a sua realidade e como você vai lidar com isso no seu contexto. Então, não é uma aula ensinando você a apertar o botão. Aqui no YouTube tem várias e várias aulas explicando você simplesmente a cadastrar e colocar colunas. E esse não é o meu objetivo. Eu quero que você entenda como você vai trazer isso para a sua realidade, ok? Segundo ponto, eu vou explicar aqui como funciona a lógica e a ideia que o ClickUp traz para você fazer a gestão dessas visualizações aqui e dessas colunas, como você vai organizar isso para o seu dia a dia, ok? Esse é o objetivo dessa aula. E mais um ponto importante é entender que eu estou usando aqui a parte do Sprint. A gente já tem uma aula aqui no canal falando sobre a parte do Sprint e explicando como é que você vai criar e fazer as configurações básicas. Então, eu vou fazer uma recapitulação bem rápida nesse vídeo. É legal você assistir o outro vídeo que a gente tem aqui no canal. Vou criar uma série, vou estar alimentando essa playlist aqui no YouTube. E essas são as considerações iniciais, ok? Então, recapitulando, o que é que eu tenho aqui? Primeiro, eu tenho o meu backlog, ok? E aí como é que funciona o meu backlog? Eu estou supondo, estou imaginando aqui que eu sou uma equipe de tecnologia, eu faço a gestão de uma equipe de tecnologia de uma empresa com, sei lá, 50 pessoas e eu presto serviço para os departamentos dessa empresa. Por exemplo, eu tenho uma equipe aqui, eu vou imaginar que eu sou o Scrum Master, e eu tenho um PO e eu tenho mais 3 ou 4 desenvolvedores, ok? E aí essa equipe, ela presta serviço, ela desenvolve as demandas para todas essas áreas aqui da empresa. Então eu tenho financeiro, marketing, RH, jurídico, eu coloquei só algumas, mas eu poderia colocar várias outras áreas, e vai de contexto para contexto. Mas aqui aí eu tenho os meus demandantes, ok? Então eu imaginei aqui que eu estaria construindo um software financeiro e aqui no marketing um software de disparos de SMS, ok? Então dois softwares diferentes. Vou imaginar que uma empresa normal teria outros softwares, cada demandante teria sua lista, enfim. A gente teria esse contexto aqui. Enfim, eu tenho o meu backlog aqui e eu tenho a minha pasta do sprint. Então, na aula passada vocês viram que o que a gente vai ver aqui na nossa pasta do sprint, o que a gente vai estar trabalhando no nosso sprint, é um espelho do nosso backlog. Então, no backlog, eu tenho uma pasta com todas as listas dos meus demandantes. E aí eu vou clicar aqui. O ClickUp ele tem uma função para que quando eu clico na pasta, eu vejo todas as listas ao mesmo tempo. Então eu venho aqui, ó, eu tenho uma visualização, eu vou até fixar ela. Eu tenho uma visualização geral que eu consigo ver todas as minhas atividades. Então, por exemplo, deixa eu adicionar aqui, ó, lista. E aí eu consigo ver de onde é essa atividade aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, financeiro, marketing.
Então, aqui o ClickUp agrupa, é só você vir aqui em cima, ó, em agrupar, deixa por status padrão, só que você tira essa opção. Ela geralmente vem marcada, e aí você vai tirar, e ele vai mostrar como se fosse uma lista. Ele vai visualizar a pasta, mas como uma lista, ok? Então, eu consigo ver aqui o meu backlog, tudo que está no meu backlog, efetivamente, no status de backlog, ele vai ficar aqui, e tudo que está fazendo, ele vai ficar nesse outro status aqui de fazendo, ok? Lembrando que quando eu vou trabalhar com a pasta do Sprint, eu faço um espelhamento das demandas que estão em execução para o Sprint, beleza? Então, se eu clicar aqui no Sprint, vocês vão ver apenas as demandas que estão em execução. Muitas vezes eu gosto até de colocar um filtro aqui para ocultar esse status, para ele nem aparecer, e a gente conseguir visualizar aqui apenas as demandas em execução. Isso aqui me ajuda a não me confundir, a não misturar as demandas do backlog, me entrega algumas informações específicas, cálculo da quantidade de pontos, enfim, traz algumas informações aqui que fazem sentido, ok? Dito isso, dado esse contexto mínimo, vamos tirar o olho aqui um pouquinho do ClickUp e vir aqui para minha telinha. Eu não consigo aumentar minha tela, na verdade, deixa eu ver aqui. Opa, consigo. Então vamos lá. Preste atenção aqui em mim rapidamente. Eu preciso explicar para você um conceito importante. Se você trabalha com tecnologia ou se você já mexeu com planilhas, você vai se deparar com um conceito parecido, que é o seguinte. Eu vou dar um exemplo mais simples aqui, que é de por exemplo, a construção de um dashboard ou de um gráfico, não precisa ser nem um dashboard, mas um gráfico, dentro do Google Sheets ou do Excel. Quando você vai fazer a construção de um gráfico em qualquer planilha, você precisa, primeiro, ter uma página que vai ser o teu banco de dados e você precisa ter outra página que vai ser a visualização desse gráfico. Então, eu tenho aqui uma fonte de dados e aqui eu tenho uma visualização desses dados, ok? Então, é exatamente da mesma forma que funciona o ClickUp. O que acontece dentro do ClickUp? As atividades, elas funcionam como o nosso banco de dados e as nossas visualizações, tanto visualizações das atividades, essas visualizações gerais de pasta ou de listas, quanto essas colunas aqui, elas funcionam como a visualização do nosso dash proporcional a uma planilha, ok? Então, eu tenho a base de dados, que é dentro da atividade. Dentro da atividade eu tenho as informações, a minha base, e aí eu vou usar os filtros e as visualizações para mostrar apenas o que eu quero. Então eu tenho, vamos imaginar, numa planilha do Google Sheets, eu tenho, sei lá, 500 linhas, 200 linhas, 1000 linhas, 10.000 linhas, e eu tenho várias informações, e eu vou puxar essas informações para visualizar dentro de um dash, ok? Eu vou puxar tudo isso para visualizar dentro de um dash. É assim que funciona aqui no ClickUp. Vamos imaginar que as linhas sejam as atividades e as visualizações sejam os gráficos que você vai ver desse dash, ok? Pode ficar um pouquinho confuso, mas vai clareando à medida que eu vou mostrando aqui no ClickUp. Então, o ClickUp ele trabalha com essa ideia de as atividades terem informações específicas e aí a gente conseguir filtrar essas visualizações para visualizar o que eu quero. Então, às vezes, num dash, eu tenho uma base de dados com 10.000 linhas, mas dessas 10.000 linhas eu só preciso de 1.000 que estão embaralhadas ali no meio, tá? E aí pode ser um filtro de data, de campo, de nome, enfim, o filtro que eu quiser. E aqui no ClickUp eu tenho essa mesma ideia proporcional, ok? Eu tenho várias informações dentro das minhas atividades. Eu tenho, sei lá, 10 atividades diferentes. Dessas 10 atividades eu só quero visualizar algumas específicas em determinados momentos. E algumas informações dessas atividades que eu vou estar visualizando. Então, se você já trabalha com planilhas e já trabalha com tecnologia, esse conceito ficou mais claro para você. Se você não trabalha, não deixa de ver essa aula, porque vai fazer sentido ao longo da explicação, ok? Então, vamos para a prática. Eu vou explicar primeiro um pouquinho sobre as nossas colunas e como você vai visualizar as informações e das nossas atividades, etc. E depois eu vou explicar um pouquinho como é que você vai organizar essas visualizações. Então, vamos lá, colocar a mão na massa aqui. Deixa eu voltar.
Beleza. Então vamos lá. O que eu tenho que te explicar primeiro, tá? Antes de partir para a primeira coisa que eu vou explicar. Eu tô aqui na minha pasta do sprint, ok? Tô aqui na minha pasta do sprint. Na verdade, eu vou trabalhar em cima da minha pasta do backlog, que vai ficar melhor de explicar. Então, na minha pasta do backlog, eu tenho aqui uma lista, a lista bem padrão aqui do ClickUp, o nome de algumas atividades, eu tenho aqui alguns campos, e eu vou montar esses campos aqui com vocês, ok? Então, antes de eu partir para dentro das atividades, vamos... Não, vou partir primeiro para dentro das atividades. Então, vamos imaginar aqui. Teste de compatibilidade em diferentes navegadores, tá? Aqui é uma demanda totalmente aleatória e bem genérica, ok? Então, o que acontece? Eu criei esses campos personalizados aqui previamente, antes de estar gravando aqui essa aula, para mostrar que aqui dentro tem algumas informações que são necessárias e são importantes, mas não para eu visualizar aqui dentro do meu das minhas informações, ok? Aqui dentro do ClickUp eu tenho várias colunas que eu posso trabalhar e várias segmentações que eu posso fazer. Então eu posso, por exemplo, saber quanto tempo um item está aqui dentro, eu posso ter datas específicas, eu posso ter números específicos para atribuir valores, então eu quero atribuir um valor financeiro, eu quero atribuir um link, eu quero atribuir um e-mail, eu quero atribuir uma caixa de seleção, e aí eu posso fazer vários jogos de combinações infinitos aqui dentro, para o meu contexto e os diferentes contextos que existem aqui dentro. Eu não vou passar por cada um deles, você pode simplesmente passar o mouse e ler cada um deles, mas se você já trabalhou com qualquer coisa relacionada à tecnologia, qualquer software, não necessariamente ter produzido a tecnologia, mas se você trabalha com computador, trabalha online, você já mexeu de alguma forma com esse tipo de informação. Lista suspensa, texto, área de texto, data, progresso, número, agregar, enfim. O objetivo dessa aula aqui não é te explicar sobre cada um desses pontos, mas te explicar como você vai... O que é que você deve colocar aqui para você gerir o seu dia a dia, ok? Então, eu tenho várias colunas aqui, ok? Explicando para vocês uma coisa importante, a diferença entre nova coluna e aparecer e esconder. Nova coluna são colunas novas que não existem no ClickUp, ou seja, eu posso criar uma lista aqui de fornecedores. E aí eu posso ter um painel de compras, e aí dentro desse painel de compras eu vou cadastrar aqui cada um dos meus fornecedores. Aparecer e esconder são campos que já existem dentro do ClickUp, já são pré-setados, e você vai apenas incluí-los ou não, tá? Então deixa eu partir aqui para a minha pasta do Sprint, que vai ficar melhor. E aí vamos imaginar que eu vou tirar tudo isso daqui, deixa eu tirar todas essas informações, e eu vou montar uma visualização, ok? Aqui eu já consigo puxar algumas informações específicas. Por exemplo, eu quero saber quem é o responsável, eu quero saber qual é a data inicial, eu quero saber qual é a minha data de vencimento, eu quero saber quais são os pontos, aí é para quem usa story points, tá? E eu quero... Deixa eu ver se tem mais alguma... Comentários. Tá? Então, vamos imaginar que eu tenho aqui responsável, comentários, pontos, data inicial e data de vencimento. Vamos imaginar que eu vou usar apenas essas colunas aqui para visualizar. E aí, o que muita gente se engana é que muita gente quer colocar todas as informações sobre o teste de compatibilidade em diferentes navegadores aqui, sobre todas as atividades, na verdade, aqui na visualização. Só que isso não é necessário. Deixa eu dar um zoom aqui. Isso não é necessário. Você não precisa ver tudo de uma atividade aqui. Ah, qual foi o demandante? Ah, qual foi a data de criação da atividade? Muita gente se engana com isso. Você não precisa visualizar todas essas informações aqui. E o que acontece? Lembra que eu falei da base de dados? A base de dados ela vai estar dentro da atividade do ClickUp. E aí, a partir dos filtros que a gente vai fazer com as visualizações, a gente vai poder visualizar o que a gente quiser, ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, eu criei alguns campos personalizados específicos. Então, por exemplo, demandante. Eu tenho aqui financeiro, marketing, RH, jurídico, que são os meus demandantes aqui da empresa, fictícia. Prioridade, nível de prioridade, se a demanda já foi refinada ou não, se ela já tem
as informações necessárias para ser executada, o tipo de. Depois eu explico essa questão de tipo, mas muita gente trabalha com atividades e pacotes de atividades. Então, por exemplo, testar compatibilidade em diferentes navegadores. Isso aqui poderia ser um pacote de trabalho que vai durar 4, 5 dias. E aí eu vou ter algumas demandas dentro desse pacote. Então, dentro de teste de compatibilidade em diferentes navegadores, o que eu vou estar desenvolvendo dentro disso? Eu posso, sei lá, escolher os navegadores, pequenas atividades que vão durar ali algumas horas, e aí eu faço o fracionamento disso. Então, eu tenho o pacote, e aí eu categorizo a subtarefa como executável, tá? Aqui é um exemplo para alguns contextos. Item, que tipo de item é? É uma tarefa, um épico, é um bug, é uma melhoria? O custo que isso pode ter, e isso aqui eu supus aqui. Impedimento, eu vou explicar o que é isso aqui mais para frente. E um link que pode estar associado a essa atividade aqui. O nome está site, mas poderia ser, sei lá, link de apoio. Link de apoio. Ok? Então aqui eu tenho a minha base de dados. Aqui é como se cada campo personalizado desse aqui é como uma base, é como uma coluna da minha base de dados. Quem trabalha com tecnologia, quem é desenvolvedor, vai entender do que é que eu estou falando. E quem trabalha com planilha, quem já trabalhou com planilha, vai entender também. Aqui é como se fosse uma coluna dentro do meu banco, ok? E aí eu vou trabalhar as minhas visualizações. Mas, por exemplo, aqui eu não preciso saber que o meu demandante é o financeiro. Caso eu queira saber, por exemplo, qual a lista que está essa atividade, eu posso vir aqui, eu posso vir em localização da tarefa, por exemplo, e aqui vai aparecer o meu demandante. Eu gosto de deixar marcado isso aqui também. Então, o que é que acontece? Aqui eu vou estar visualizando as informações que são importantes apenas para eu fazer a gestão dessa visualização aqui, ok? Então, essa visualização aqui é o quê? Eu vou nomear ela como gestão do sprint. E para eu fazer a gestão do sprint, eu só preciso fazer a visualização dessas colunas aqui. Mas aí, quando é que a gente começa a... Quando é que essa ideia começa a ficar mais clara? Dando um passo atrás, quando a gente vem aqui em backlog, eu tenho uma das minhas tabelas, é uma visualização, eu tenho ali de lista, quadro, calendário, também não vou passar por todas elas aqui, eu posso até gravar uma aula só falando sobre elas, mas eu vou falar sobre algumas específicas. Então aqui eu tenho uma de tabela, tá? Visualização de tabela, que ela funciona literalmente como uma tabela, tá? Então vejam aqui que começa a fazer mais sentido. Eu tenho as mesmas atividades, ok? Então eu tenho aqui, ó, estou com essa visualização aqui, beleza? Mas aqui eu tenho a visualização do meu backlog, para fazer a gestão do meu backlog. Então vejam que com a mesma atividade eu faço a gestão tanto das minhas atividades em execução quanto do meu backlog. Então, por exemplo, aqui eu tenho algumas atividades em que eu fiz uma organização específica, ok? Eu tenho aqui essas atividades aqui, elas têm nível de prioridade diferentes, e aí cada um vai ter seu critério de priorização. Eu tenho aqui o responsável por essas atividades. Eu tenho aqui se essa demanda já foi refinada ou não. Então, se ela já foi refinada, eu gosto de deixar um check aqui para eu conseguir marcar e visualizar isso. Demandante, eu gosto de cadastrar aqui o demandante. Inclusive aqui, ó, as demandas do marketing, elas estão sim demandante. Deixa eu selecionar tudo. Ó, quem sabe faz ao vivo. Demandante, marketing. Beleza. Então eu tenho aqui o meu demandante e eu tenho aqui as minhas tarefas. Então, o que tipo de tarefa? Vamos imaginar que eu tenho um épico, eu tenho tarefa aqui. Eu não vou cadastrar tudo agora. Mas aqui eu tenho um meu mix. E aí eu posso brincar com essas visualizações. Então aqui eu estou trabalhando a gestão do meu backlog. E aqui eu estou trabalhando a gestão das minhas atividades em execução. Então no meu backlog, vamos imaginar que eu quero ordenar por prioridade. Tá? Aqui eu estou ordenando, ó. Estou previamente ordenando. Eu quero ordenar, eu quero ver por prioridade. Ou eu quero ver aqui por... Deixa eu dar um F5. Aqui.
Boa, que não estava aparecendo aqui. Aí eu quero visualizar por demandante, eu quero que o marketing fique em cima. Aqui, ó. Eu quero visualizar por item do backlog. O que é que eu tenho de melhoria? O que é que eu tenho de bug? O que é que eu tenho de épico? Então, eu consigo fazer essas classificações aqui dentro e eu consigo fazer esses ajustes, eu consigo fazer esses trabalhos de visualização. Então, aqui é um dos exemplos. Eu tenho aqui um exemplo de backlog, tá? Que eu já deixei pré-pronto aqui para vocês. E eu tenho um exemplo aqui de gestão das atividades. Então, basicamente, essas atividades aqui estão espelhadas na parte do sprint e é isso, ok? E aí eu tenho tudo que está aqui em backlog, eu tenho, ele fica aqui dentro. Se eu jogar isso aqui, ó, se eu pegar essas atividades e eu voltar elas para backlog, vocês vão conseguir vê-las aqui. Então, ó, deixa eu dar um F5. Então vejam aqui, ó, as atividades que foram adicionadas. Então, eu peguei essas atividades aqui, eu simplesmente joguei para backlog e aqui eu tenho um filtro para visualizar o meu status apenas de backlog. Se eu tirar esse filtro, ele vai mostrar o que está em execução. Eu não tenho nada em execução agora, mas a ideia aqui é que eu visualize apenas o que está em backlog, porque isso aqui é uma gestão de backlog. Então, eu vou pegar aqui todas essas demandas que estão priorizadas e eu vou passar elas para fazendo, para as minhas demandas que estão fazendo, beleza? E aí o que acontece? Elas vão vir aqui para o meu painel de fazendo. Mas vejam que são as mesmas atividades, apenas com visualizações diferentes. Estou adicionando aqui ao meu sprint. Acho que eu adicionei errado. Espera aí. Um momento. Enfim, algum pequeno bug aqui do ClickUp. Tem algumas atividades lá, outras não, mas vamos lá. Então, percebam que com a mesma atividade eu consigo ter visualizações diferentes. Eu vou montar uma outra visualização aqui para mostrar para vocês a variedade que eu tenho. Então, por exemplo, eu quero montar aqui uma tabela de visualização do meu sprint, por exemplo. Então, eu vou vir aqui de gestão, uma gestão específica do meu sprint. Ah, não, tem uma legal aqui para mostrar para vocês. Vai ser uma de gestão de impedimentos. A gente escuta muito falar que o papel do Scrum Master é trabalhar e desenvolver os impedimentos que estão atrapalhando a equipe. Essa é uma das funções do Scrum Master para melhoria da velocidade de execução da equipe. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu adicionei dentro das atividades um campo, tá? E aí você vai sempre ter que trabalhar com esses campos. Então, poxa, eu queria ver, por exemplo, uma ideia interessante. Eu queria ver todas as atividades que entram no meio do meu sprint. Eu queria saber no final do meu sprint eu queria ter um filtro para isso, para eu conseguir visualizar tudo que está entrando no meio do meu sprint. Como é que eu faria isso? Eu viria aqui, criaria um campo chamado, eu gosto de, para esse tipo de coisa, usar rótulo. Então, um rótulo. Aqui seria, por exemplo, demandas ongoing. E aí eu não preciso, ela não vai ficar aparente aqui nas minhas colunas. Esse é um exemplo bem legal. Vou botar uma cozinha aqui. Demanda ongoing. E aí, no final do meu sprint, eu vou lá e exporto um relatório, ou eu faço uma visualização específica só com essas demandas ongoing que estão surgindo no meio do meu sprint para fazer a gestão delas. Mas, por exemplo, esse aqui é um exemplo legal que eu uso de forma prática no meu dia a dia. Então, por exemplo, teste de compatibilidade em diferentes navegadores. Vamos imaginar que dentro dessa atividade eu tenho um bloqueio, ela está sendo bloqueada por nós não termos a plataforma de testes liberadas. Coloquei uma coisa totalmente aleatória aqui. E aí eu criei uma visualização chamada impedimentos, pode ser impedimentos ou bloqueios. E aqui eu vou gerir os meus impedimentos e os meus bloqueios. E aqui, ó, eu tenho uma visualização específica de colunas,
tá? De colunas aqui dentro. E aqui nos meus impedimentos, impedimentos eu gosto de gerir dentro do backlog mesmo, dentro da pasta de backlog, não do sprint, eu acho que fica mais fácil. Porque muitas vezes um bloqueio ele passa de um sprint para outro. Então aí eu consigo visualizar, pô, eu quero visualizar informações diferentes aqui dentro da minha parte de impedimentos. Eu quero criar, sei lá, uma lista suspensa sobre o impacto que isso vai ter no meu negócio. Ou eu quero deixar uma data para atualização apenas dos meus bloqueios. Enfim, eu posso trabalhar com o que eu quiser aqui e eu crio um painel de bloqueios que não vai afetar meus outros painéis e eu vou estar trabalhando com a mesma atividade. Então, lá no final do sprint, ou daqui a algum tempo, daqui a semanas ou meses, eu posso simplesmente voltar aqui e exportar um relatório de como eu lidei com meus impedimentos, no passado. E aí eu posso fazer essa visualização e eu vou ter tudo centralizado. Eu não preciso criar um outro painel, uma outra lista para gerir os meus impedimentos, uma outra lista para gerir isso, uma outra lista para gerir aquilo. Pensa sempre em como você pode agregar mais informações dentro de uma atividade e fazer filtros através delas. Então, usa e abusa aqui dos filtros. Aqui eu coloquei um filtro de status. Eu poderia colocar aqui um filtro para gerir as demandas, para entender as demandas as demandas de um determinado demandante. Enfim, eu posso fazer o filtro que eu quiser. Então, usa e abusa aqui dos filtros e das visualizações. E aí você vai fazer isso através dos dados que você tem dentro das atividades. Então, a atividade vai ser a base de dados e as visualizações vão ser os dashboards, vão ser as visualizações que você vai estar trabalhando. Então, você vai fazer os filtros aqui, vamos dizer assim, filtros gerais aqui com as visualizações, e aí você tem aqui os subfiltros, vamos dizer assim, para filtrar da forma que você quiser, e aí você colocar status, etiquetas, data de vencimento, e aí sempre os que você já criou, né, os campos que você criou vão estar aqui no final. E aí você vai filtrando da forma que você quiser. E aí você vai colocando as colunas que você quiser, você pode adicionar novas colunas. E esse trabalho é um trabalho muito de você entender no meio do caminho o que é que você está precisando. Por isso que eu estou deixando algo bem aberto aqui. Se vocês quiserem, se vocês precisarem de exemplos mais específicos, me tragam aqui nos comentários. Mas eu quis realmente deixar bem aberto para não deixar tendencioso na cabeça de vocês o que é que vocês podem ou não fazer, beleza? Então, basicamente, é isso que eu queria trazer aqui, essa dinâmica. Recapitulando, deixa eu aumentar aqui a minha imagem. Recapitulando aqui o que é que a gente viu nessa aula. Primeiro, eu não trouxe aqui algo específico explicando como funciona cada uma das colunas do ClickUp, ok? Eu expliquei como é que funciona a dinâmica de visualização das atividades, dos painéis e dos campos, que é a partir de uma base de dados, eu tenho uma base de dados, eu vou mostrar essa base de dados filtrada em algum lugar, a partir das visualizações e agregado com as colunas, ok? Eu mostrei aqui como fazer a construção desses campos e como trazer esse pensamento aqui para a tua realidade. E, por último, aqui um último ponto que eu quero mostrar para você, bem interessante também, é como você pode fazer a exportação de relatórios, tá? Deixa eu voltar aqui. Para você fazer a exportação de relatórios, e você vai fazer o seguinte, eu quebrei um pouco de cabeça com isso, mas eu vou explicar para você agora como você vai trabalhar os relatórios. Se você quiser, por exemplo, no final de um sprint, chegar e visualizar todas as atividades que foram concluídas, ou todas as atividades que estão com qualquer status dentro de um sprint, você vai simplesmente vir aqui em personalizar, você vai vir em exportar, e aí você vai aqui ter algumas opções, tá? O que são essas opções? Eu tenho aqui o que eu quero exportar, colunas visíveis, apenas o nome da tarefa e todas as colunas. O que isso significa? Colunas visíveis eu vou exportar apenas as colunas que estão aqui, tá? Que são o nome, responsável, data de vencimento, listas. Então, se eu adicionar outras informações aqui, elas vão aparecer no meu relatório, tá? Se eu colocar outras colunas. Se não, vão aparecer apenas essas que estão visíveis. Ele é como se ele exportasse uma visualização do que ele exporta o que é que eu estou vendo aqui, tá? Então, aí eu tenho essa opção, colunas visíveis, eu tenho apenas um nome, o que é literalmente o nome da tarefa, e eu tenho todas as colunas.
Se eu exportar todas as colunas, eu vou conseguir ver as informações que estão dentro da minha atividade. Então, eu vou ver tudo que está aqui dentro e eu vou visualizar também, se não tiverem preenchidas, eu vou visualizar em branco todos esses campos aqui, ok? Então, são esses três modos, tá? Eu posso exportar em CSV ou XLS. Quando eu exporto em XLS, é só isso que aparece. Geralmente, quando você vai usar, vai ser usual, você vai colocar aqui em XLS mesmo. CSV são aí coisas mais técnicas que eu não vou nem saber explicar, mas enfim, a maioria vai usar o Excel mesmo. Aí você consegue exportar isso aqui. Então, basicamente, era isso que eu queria trazer para vocês. O entendimento de como funciona essa dinâmica aqui no ClickUp, de base de dados e visualizações. Então, as atividades são as bases de dados e as visualizações são os filtros dessas bases de dados. E quando eu filtro essas bases de dados, eu posso fazer subfiltros, que são filtros específicos aqui por status, etiquetas, datas, prioridade, responsável e etc. E eu posso também adicionar mais algumas opções de visualização dentro desses filtros, ok? Então essa é a ideia aqui do ClickUp, é assim que ele funciona e esse é o formato que você deve trabalhar no seu contexto, tá bem? Se você tem alguma dúvida e quer trocar uma ideia, me chama lá no Instagram, o.arthur.santos, pra gente trocar uma ideia. E é isso aí. Valeu, tamo junto e um abraço.